quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem os olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem no lavaio da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à incertitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida. Eu sou o caminho, ninguém vê o meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado eu disse, pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pelas sols. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Henri.
INRI é o meu novo nome. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. INRI é o nome que custou preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Que a paz seja com todos. Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa ao vivo com Henri Cristo aqui na Soche, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail, henricristonaWeb@gmail.com. No ar, Henri Cristo! Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que mais intensamente ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenunciando o meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Na véspera da última ceia eu disse: um pouco e me vereis, outra vez um pouco e não ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou enviarei. Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á as coisas que haverão de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Quando eu disse ele receberá do que é meu, mencionar outro sim as minhas vestes. Por isto, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, obediente ao meu Pai, reassumi a antiga indumentária.
túnica, manto, sandália, etc. Atentai que ao anunciar o Consolador estava aludindo à reencarnação, meu renascimento físico, meu retorno de carne e osso. INRI é meu novo nome. Sois ignorantes, obstinados em afrontar meu Pai, Senhor e Deus, continuam invocando meu nome antigo, obsoleto Jesus. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu vos falo o que escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Há 2000 anos, eu disse outro sim. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos falsos profetas virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse. E eles vieram, e fizeram prodígios e fazem até hoje, usando o meu nome antigo, obsoleto Jesus. E por este motivo que o Senhor disse, e faz décadas que eu tenho explicado, que eu deveria despertar as consciências, despertar os filhos dele, as palavras que eu disse há 2000 anos, que eu ensinei há 2000 anos. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Eu disse. Preste aí bem atenção. Agora, aqueles que não levam em conta o que eu falei, os que se dizem cristão, ou cristãs, ou cristões, não levam em conta o que eu falei, uns porque se esqueceram, e outros porque foram ouvir a baba do falso profeta, e se deslocam de longe, para ir longe ver, buscar Cristo, e frequentam templos cheios de rituais. Pensai, meus filhos, por que eles precisam fazer rituais? Por que os rituais? Para preencher o vácuo da presença de Cristo, preencher o vácuo da presença minha e de meu Pai. Então, tem que fazer rituais. Pensem nisto, meditem. Essa semana mesmo eu vi coisas terríveis. Pessoas que foram assassinadas num templo. Por quê? Os parentes devem pensar, mas espera aí, por que Deus permitiu? Por quê? É muito fácil dizer, mas Cristo já era, Cristo já morreu. Pois é, mas eu disse que voltaria. E que quando voltasse, antes de mim viriam os falsos profetas. E disse bem claro, deixei uma senha para falar com meu Pai. Uma verdadeira senha. Tu, quando oraste, não disse tu, quando queres falar com Deus, vai num templo feito pelos homens. Vai num centro espírita, onde inclusive mentem muito, enganam muito. Diz, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Então, aqueles que vão no templo, não é a primeira vez que eu vejo acontecer coisas. Então, a pergunta que fica no ar e que eu espero que chegue na orelha dos filhos de Deus, que querem, sim, usufruir do status de cristão genuíno. Nos tempos atuais eu vejo, cansei de ver, tem pessoas que vêm
de longe, vão para longe. E o que eu ensino aqui? O que eu ensino aqui? Todo sábado quando falo de novo. Para orar no quarto com a porta fechada. Se eu deixei bem claro que ninguém precisa de autorização para falar com Deus. Ninguém precisa de intermediário. Direto. É claro que os donos de cabresto, os donos de religiões, se pudessem, eles arrancariam essa página da Bíblia onde está escrito que eu disse para orar no quarto com a porta fechada. Naquele tempo já foi este ato, esta frase que gerou todo o ódio contra mim. Porque eles naquele tempo estavam acostumados a que os judeus que cometessem algum pecado, que tivesse vir lá, pedir lá, pagar com boi, com vaca, com ovelhas, etc. O pecado e o lucro era deles. Eu não consigo, nem admito que venham crer que durante um sábado vinham centenas de bois ali do lado de fora do templo. Não, cambiavam a moeda ali na porta do templo, iam lá e davam. Eu também não vejo todo mundo comprando boi para pagar dívida. Então, aí estava o lucro. Então, eu quero deixar bem claro. Quem quiser ter a proteção de Deus, quem quiser estar em harmonia com Ele, quiser sinceramente, sem hipocrisia, em que pese o mundo ser dos hipócritas, mas sem hipocrisia, ostentar o status de cristão genuíno, autêntico. Então leva em conta o que eu falei. E eu falei. E todo sábado eu volto aqui e falo de novo a mesma coisa, até que eu vejo que me entenderam, até que eu vejo que há ressonância. Fazem longas caravanas para ir de uma cidade para outra, de um país para outro, para buscar Deus. Isso é um desrespeito com Ele. Porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então, se alguém vai buscar Deus em outro lugar que não em si mesmo, já está vilipendiando, está ignorando obstinadamente que Ele é onipresente, que vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Então, primeiro de tudo, amar Ele acima de tudo e de todos. Confiar nele. Depois dele tu tens que te amar, porque tens consciência que Ele que está vivificando teu cérebro, tuas células, teu corpo. Então, se tu amas Deus acima de tudo, depois tu te amas, porque eu disse há 2000 anos, ama teu próximo como a ti mesmo. Como é que tu pode amar teu próximo como a ti mesmo, se tu não te amas? Se tu busca amor de Deus, não importa que amor em outro lugar do que em ti, primeiro tu amas teu próximo como a ti mesmo. Primeiro Deus sobre todas as coisas. Depois tu amas teu próximo como a ti mesmo, porque tu te amas, porque tu tens consciência da onipresença dele. Daí tu te amas. Agora, se tu não te amas, se tu busca amar depois de Deus alguém fora de ti, então tu és um ser desprezível. Então tu mereces o desprezo de todos. Quem quer amar um ser desprezível? Então tu te amas depois de Deus, daí muitos quererão te amar, muitos sentirão atração por tua presença, aí muitos te amarão, porque percebem que tu és uma pessoa do bem, luminosa, tua aura fica luminosa e não precisas ir procurar em lugar nenhum. Eu respondo sempre de novo quando me perguntam por que os reencarnacionistas aqui do Brasil, os espíritas, não reconhecem. Porque eles resolveram dizer que cada um deles tem um Cristo interno, que eles desenvolvem um Cristo interno, atropelando, vilipendiando o significado etimológico da palavra Cristo, que quer dizer o ungido. E daí, de vez em quando, eu tenho testemunha de que quem é que incorporou hoje? Uma dentista. Recebeu um telefonema lá em Curitiba. Quem incorporou ontem?
ontem. Jesus Cristo. Quer dizer, então eles incorporam Cristo, por isso que para eles não é conveniente que eu esteja aqui na terra. Certa feita eu estava viajando, indo de Montaterre até Beauvais, com um seguidor meu, na França, e ele me disse, lembrei agora da França, porque essa semana publicaram uma entrevista de 19 minutos comigo, então ele disse, esse meu seguidor, disse assim, você sabe que ele era ateu até me encontrar? Você sabe, ninguém, padreco, ninguém quer saber de que tu estás aqui na terra. Todos que vivem às custas de teu nome antigo, obsoleto Jesus, não querem saber que tu estás na terra. Por quê? Porque se souberem que tu estás na terra, o negócio deles é prejudicar. Isso salta aos olhos agora, hoje, amanhã e sempre, até que a humanidade se desperta. Então é claro. E olha que vão longos anos. No ano que vem comemoro 50 anos de vida pública e 40 que eu revelei ao mundo, que meu pai revelou ao mundo a minha identidade. Então ele disse para mim, em 81, ele era um historiador, um professor de ciências humanas, depois veio para o Brasil, viveu comigo 12 anos. Que Deus o tenha em sua santa paz, Alain Febvre. Então, voltando, que aquele recebeu o nome do Senhor, da parte do Senhor. Então, voltando, deixar bem claro onde responder as perguntas. Para aqueles que ficam lá murmurando, e por que Deus, se Deus existe, por que Ele permitiu que aquelas pessoas que estavam lá rezando para Ele, eu ensinei a rezar para Ele no quarto com a porta fechada. Então, que cada um pense bastante. Eu não sou contra que as pessoas vão se reunir em igrejas como num clube, né? É um clube, vão lá, se reúnem. Mas só vou dizer para irem à igreja, de que construírem uma igreja com milhares de quartos. Isso é uma loucura. Para que cada um que for lá pode orar no quarto com a porta fechada. Não existe templo assim. Nem vai existir. Os maiores templos do mundo, juntam-se pessoas a eles como manada. Então, o silêncio, a paz do alojamento do quarto em que o indivíduo pode se comunicar com Deus, é só possível no aconchego do lar. E por que com a porta fechada? Para que não haja interrupção naquele momento sublime do colóquio teu com o teu Pai Celeste. Aquele momento íntimo, só tu e Ele, que ninguém pode entrar. Nem um animal de estimação. Ninguém. Lembrando de animal de estimação, lembrei agora que uma vez eu estava tomando banho, lá em Alençon. A família toda tinha saído de casa. Eu fiquei tomando banho, fui tomar banho, para ver por que esse negócio de porta fechada. As crianças foram para a escola. A dona da casa era a diretora da escola. O marido dela era um executivo do Banco Rural de França. E disseram que eu ia ficar muito bem. Aí amanheceu o dia, fui tomar meu banho. Não demora. Escutei a porta. O banho não tem aquele plástico, né? Que separa o local, a cabine do banho do restante. Escutei a porta se abrir lentamente. De que será? Puxei a cortina do plástico, olhei. Do tamanho de um belo cachorro, cheio de o cabelo dele tudo para frente, até escondendo os olhos. Pegou e sentou ali. Né? E veio. Ele estava em busca de companhia. Terminei meu banho, me enxuguei, fui para a sala orar e ele veio atrás. Então, por isso que não pode, na hora de orar, tem que fechar a porta, porque mesmo um animal de estimação pode entrar e atrapalhar o teu colóquio com Deus. Nada contra o cão amigo, e sim que na hora do colóquio com Deus, entre tu e ele, o Pai.
Bom, agora vou responder as perguntas. É que esses dias para cá me questionam. E de novo, eu explico. Quando é que uma pessoa fica desguarnecida, fica desprotegida? Quando ela usa, consciente ou inconscientemente, afrontar o Senhor do universo, o Criador Supremo. Lembrai-vos que Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Como onisciente, Ele sabe tudo. Como onipresente, Ele vê tudo. Como onipotente, nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Às vezes pode se pensar, mas como é que pode? Esses dias eu vi um filósofo falando que ele não crê em Deus porque acontece coisas. Um filósofo muito inteligente. Mas por quê? Porque ele não tem essa consciência, ele não conseguiu ter a consciência que eu tento despertar nos que me ouvem, nos habitantes da Terra, que tenham toda a minha paz, meus filhos. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do Adriano de Curitiba. Senhor, ainda hoje temos que ter compaixão dos que duvidam de vós, como está em Judas 1:22? Mas é óbvio, né? Porque tens que ver, aí é uma questão de crescimento espiritual. Se tu consegues vislumbrar, consegues enxergar por que as pessoas duvidam de mim, daí elas se tornam dignas de piedade. Eu, inclusive, há uns anos atrás, da parte do meu pai, proferi umas mensagens intituladas Parábola do Trevoso Túnel, onde eu explico que quando alguém vê quem eu sou, invariavelmente ela quer que todo mundo veja a mesma coisa e entra em conflito, em colisão com os parentes, se olvidando que eu disse há 2000 anos que numa casa um será tomado, outro será deixado, que muitos serão chamados de poucos escolhidos. Então, numa casa que um vê e os outros não vê, se ele fica querendo convencer a casa, a família se volta contra ele. Daí a parábola do trevoso túnel, onde há que se interpretar o que eu quis dizer. Para vir a mim tem que passar pelo trevoso túnel. O trevoso túnel é repleto de jacaré, serpente, crocodilos, escorpiões. Que cada integrante desse trevoso túnel são os seres humanos, metaforicamente falando, simbolicamente falando, que, como eu disse há 2000 anos, não atireis aos porcos as vossas pérolas, e não deis aos cães o que é santo, a fim de que não suceda que eles, calcando-os com os pés, se voltem contra vós. Agora, quando alguém vai falar do trevoso túnel, mas Cristo jamais ia chamar de crocodilo, de serpente, um ser humano. Há 2000 anos eu falei isso. Quem quiser pode lá ver na Bíblia. Não atireis aos porcos as vossas pérolas, não deis aos cães o que é santo. Assim agora, se você começa a convencer, querer converter alguém, depois que Deus te deu o dom de ver quem sou. Daí, porque só quem não tem plena consciência e não está instruído por mim, que vai tentar atirar pérolas aos porcos. A sabedoria divina, a inspiração do Pai, indica que o segredo da felicidade é não discutir, não gastar tempo com pessoas alienadas, idiotizadas. Se tu vê que alguém é cego, ele está escravizado a alguma religião, alguma seita, ou até mesmo ateísmo ideológico, então não perca o teu tempo com ele, gasta tua tempo, pode falar com ele profissionalmente, mas não vai tentar. Por isso que eu sempre digo e direi sempre, que o Judas, olha por que o Judas me traiu. Porque ele foi querer convencer o sacerdote. Ora, por que ele tentou converter o sacerdote? Porque ele tentou convencer, porque ele não viu quem eu era, não viu quem eu sou, ele acreditou apenas. Ele tinha interesses escusos. Então, se uma pessoa vê quem eu sou, e ela quer que seus parentes saibam também,
ela tem que sempre me procurar antes, falar comigo, eu lhes explico, os meus discípulos que vivem comigo explicam, os beneméritos que fazem parte da confraria explicam, e ensinam, que não pode odiar, não pode ficar com raiva que alguém não viu quem eu sou, não, nem odiar. Por isso que ele perguntou, se é assim, tenha compaixão, sim, só que não és obrigado a te envolver, não és obrigado a comer a mesma comida espiritual que eles comem. Agora, tu deve sim considerar que aquele ser humano ainda não está com os olhos preparados, ele está dogmatizado, ele está acreditando em coisas que não tem, que não existem. Por exemplo, a maior pedra de tropeço que a humanidade ainda se debate para se desvencilhar é a mentira que eu fui de carne e osso para o céu. Essa é a pior coisa, o que mais dificulta os seres humanos a ver que eu retornei, que eu reencarnei. Então, aí, não, agora se as pessoas começam a raciocinar, e alguns já estão, compreenderão que cientificamente ficou provado que ninguém pode viver lá em cima de carne e osso, porque lá a temperatura confina a 273 graus Celsius negativo, não tem ar para respirar. Aí ela começa a raciocinar e as vendas começam a cair dos olhos. Porque dogma nada mais é do que cadear do raciocínio. Para um religioso, entre aspas, regrilhoso, que religião não existe, é regrilhão, de recolocar o grilhão no indivíduo para ele não poder ver. Para um deles, como é que Cristo foi de carne para o céu? Se tu vais invocar a ciência, explicando lá ninguém pode ver de carne e osso no espaço sideral. Aí o que ele responde? É o dogma da nossa fé. Por que não é sincero e não diz logo, é o cadeado do nosso raciocínio? Não pode raciocinar, senão tu vais enxergar que isso é um absurdo, um embuste, uma mentira. Esses dias eu estava sendo entrevistado aqui pelo jornalista francês, Martin Well, e ele me perguntou no corredor de mídia se eu andava, quando ele estava olhando os jornais franceses, perguntou se eu andava sobre as águas, né? Pessoal, meu filho, nunca de carne e osso, nem antes nem agora. Em espírito sim posso andar sobre as águas, e ando, mas de carne e osso não. Isso é uma mentira que inventaram para vos enganarem. Assim como aquela mentira de que eu fui de carne e osso para o céu. Uma mentira que está emendada na outra, porque eles careciam de quem escreveu a Bíblia, carecia de acrescentar alguma coisa por conta própria, como o próprio Paulo confessou publicamente, está em Romanos 3, versículo 7, confessou efetivamente, em Romanos 3, versículo 7, ele disse assim, com as minhas mentiras tento enaltecer Deus. Então, quer dizer, confessou que é mentiroso. E entre as outras mentiras está essa. Então ele disse, efetivamente, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, o Paulo. Coríntios 3... 15:9. Hã? 15:9. Coríntios 15:9. Então, aí que está. Qualquer pessoa pode ir lá ver que o Paulo disse que mentia. Agora, a resposta, a pergunta que fica no ar, o Criador Supremo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, meu Pai, que é vosso Pai, se assim o compreendeis, ele carece que alguém minta para o enaltecer? Aí está a prova, não estou condenando Paulo, estou condenando a mentira que saiu da boca dele. Em Apocalipse 22, versículo 15 está escrito que ficaram de fora do reino de Deus os idólatras, os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira. É por causa de todas essas mentiras é que as pessoas ficam impedidas de ver a verdade. Eu disse há 2000 anos, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres, eu disse. Quem quiser entender, entende.
bem claro. Agora, muitos olharão e poucos poderão ver, porque as vendas dogmáticas dos olhos impedem. E eu não tenho nem um pouquinho de pressa de que alguém veja a verdade. Cada um vai ver a verdade no seu tempo. Vamos mais uma pergunta. Sérgio de Apucarana: Senhor, seria possível ilustrar como um espírito já sem carne assimila seu arredor, haja vista que não possui sistema neuronial? O espírito sem carne, ele só consegue assimilar o seu ambiente quando ele consegue um corpo para transmigrar. Senão ele não consegue. Ele é uma energia. Agora, quando o espírito consegue, para o bem ou para o mal, que tem espírito, existem as exceções. Tem as almas penadas, que estão aqui para justamente incorporar em alguma cavalgadura e poder partilhar com ela os débitos com a lei. Existem aqueles espíritos mais raros que estão aqui para transmigrar em alguém do bem, fazer boa obra. Isso é mais raro, que geralmente os espíritos do bem sobem, mas de acordo com a predestinação, de acordo com as leis cósmicas, de acordo com a vontade do Eterno. Algum deles pode ficar aqui sim e ainda fazer alguma boa obra. Isso, cada caso é um caso, não dá para aquilatar, não dá para julgar, não dá para... Entende? Cada caso é um caso. A próxima pergunta é do João de Lisboa. Bom dia, Henri. O que significa em Gênesis: a alma que pecar, essa morrerá? Antes de Adão pecar, não existia morte? Pode ajudar a entender essa passagem? A alma que pecar, a interpretação correta seria, por isso eu digo e repito, a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Mas é dentro da Bíblia, e só Deus pode dar vida para aquelas letras e facultar aos que leem a assimilação do significado místico. Porque em que pese ser o que acabei de dizer, e a Bíblia é um livro sagrado porque tem em seu bojo o maior número de itens da lei divina. Então, a alma que pecar morrerá se fosse para interpretar, digamos assim, da maneira ortodoxa, e a alma que pecar ficará sem o corpo. O corpo morrerá, porque a alma não vai morrer. Então, daí, mas só que na Bíblia, tem muitas coisas na Bíblia, assim como, por exemplo, os 6 dias da criação. 6 dias para a criação, porque Deus queria descansar no 7º dia. Deus não precisa descansar, e nem se cansou, e nem se cansa. Aí é que se interpretar, com a ajuda de Deus, com a anuência dele, o significado desses 6 dias. Esses 6 dias podem ser 6 bilhões de anos, entende? Porque lá onde Deus reina absoluto, o tempo não conta. Então ele estabeleceu 6 dias para o homem trabalhar e ter um dia de descanso, que é o dia do Senhor, sábado. Então tudo depende da compreensão. Eu não me lembro desse trecho aí, mas eu sei que ele está falando a verdade. A alma que pecar morrerá, a alma que pecar, digamos, um pecado significativo, um pecado grave, ela vai ficar sem corpo, sem o veículo célula, o corpo vai desencarnar. É isso. Às vezes uma pessoa peca, uma alma peca, desafiando um latrocida, um bandido. O bandido pega e elimina o corpo dessa pessoa, porque ela pecou, porque ela ousou afrontar ou desafiar. Então, depende da interpretação. Então, a alma que peca, morrer, ninguém vai morrer. Morre o corpo. Esses dias ainda aquele jornalista francês me perguntou se eu ia, quando eu ia morrer, ou se eu ia morrer. Eu disse, nunca vou morrer, eu vou desencarnar, né? Porque as pessoas lá, há 2000 anos eu falei sobre isso, já, aquele que crê em mim não morrerá, e ainda que estiver morto, reviverá. Por quê? Porque quem crê em mim, eu ensino a lei divina,
E no bojo da lei divina está, sim, o item renascimento, que modernamente se chama reencarnação. Então, a alma que pecar, digamos um pecado grave, né? Então, ela fica vulnerável e pode morrer até por uma picada de aranha, entende? Não é necessário que alguém dê um tiro ou que dê uma facada. Às vezes, uma picada de aranha, a alma que pecou, ela fica sem o corpo. Aí tem que esperar outro corpo, entende? E se na hora que ela fica sem o veículo célula, que é o corpo, naquele momento ela saudou o pecado, ela pode subir, senão ela tem que esperar um outro corpo aqui. Bom, espero que ele tenha me entendido e todos os que me ouvem, porque a alma não morre, o corpo morre. E para todos aqueles que continuam ainda dizendo, mas como é que pode? Eu conheço muitas pessoas que creem, tem uns que ficam até no cemitério chorando, olhando, olha só, nunca vai envolver minha mãe, meu pai ou meu parente. Efetivamente, aquele corpo vai ali, vai ser devolvido para a mãe terra, né? Agora o espírito que habitava aquele corpo não vai ali, não vai ficar debaixo da terra. Por quê? Por que se fica triste, se chora quando se vai no velório? As pessoas chegam todas muito tristes, uns chorando. Por quê? Claro, tem alguns que estão chorando porque ficaram sabendo que o defunto não deixou herança. Ou não é um herdeiro que não está no programa. Mas a maioria que chora ali é porque quando chegou na porta da casa, onde era sempre recebida pelo titular da casa, por aquele parente querido, ele não vem receber. Daí vai lá ver estendido no ataúde. Olha, mas olha só. Então, no plano inconsciente do indivíduo, ele fica achando, olha, morreu, meu parente, nem percebe que ali do lado, às vezes, uma cadeira está o espelho. Entende? Entende? Que fica uns 3 dias. Então, quer dizer, por quê? Porque a doutrina, a doutrinação que eles colocaram na cabeça, que morre e etc., para amedrontar, para assustar, mas não. Inclusive, eu compreendo perfeitamente os ateus, que eu vi uma vez um biólogo falar no Rio de Janeiro antes de morrer, que é uma fatalidade biológica. Mas não é fatalidade biológica, e sim uma bênção biológica. Imagine um corpo cansado. Esses tempos lá na Austrália, tinha um cidadão com 104 anos, ele cansou tanto, esperou e a morte não veio buscar ele, ou seja, ele não teve autorização. Pegou um avião, foi lá para a Suíça, para ter uma eutanásia legalizada. Quem quiser pode ver na internet. Então, quer dizer, a morte, preste bem atenção, ela não existe. O corpo, eu achei muito estranho o cidadão com 100 e poucos anos, porque ele não sabia de Deus, entende? Senão ele se regozijava em dizer, puxa, e descobrisse por que ele está com 100 e poucos anos na Terra, não é verdade? Qual a utilidade que ele podia ter? Ele não se sentia vazio, inútil. Tem muitas pessoas que depois dos 60, 70 anos se sentem inútil e começam a esperar a morte, porque os filhos saem de casa, né? Também, vou morrer. Agora, se a pessoa se sente útil, ela não quer morrer. Não quer desencarnar. Morrer não, desencarnar. É sério, é muito sério. Bom, vamos lá. Espero que ele tenha entendido o que eu falei, né? João de Lisboa, né? Tá, que venham todos a minha paz. William de Campinas. Sempre achei que Isaías falava sobre um servo chamado Israel. Em um tempo da minha vida achei que eu era este servo. Gostaria de escutar do Senhor esta resposta. E no ano de 2016, alguma coisa me fez pensar que sou uma das 2 testemunhas do Apocalipse. Também gostaria de uma resposta e se elas vão morrer, ou seja, o que realmente querem dizer estas profecias. Ele deve considerar o seguinte, aliás, ele e todos os que me ouvem, sempre que tem uma visão, que crê que é alguém que está aqui na Terra, ou que alguém que reenganou, ou no caso dele, pensar até que ele era o Isaías, coisa assim, recolhe-te no teu quarto,
ora ao Pai, até que venha em ti a resposta. Então, para não deixar nenhum espírito das trevas se apossar, por isso eu sempre falo e reitero de novo, que é muito perigoso o indivíduo querer desenvolver o que eles chamam de mediunidade, porque a primeira coisa que os espíritos falam, você tem muita mediunidade, tem que vir desenvolver, ou seja, vem aqui que eu te coloco um cabresto e tu vai ser mais um escravo meu. Tem nada a ver com isso. Pede ao Pai no quarto, com a porta fechada, ele te instrui, porque são muitas vezes que eu vi depoimento de pessoas que foram por curiosidade num centro espírita, numa igreja dessas chamadas pentecostais, saem de lá estigmatizados, incorporando, servindo de cavalgadura. Todos merecem ficar vulneráveis, sim, Deus mostrou para mim, porque não levaram em conta o que eu falei. Que eu não mandei ninguém em igreja. E vamos lá, essas igrejas pentecostais, que diz pentecostal, né? Que falam idiomas estranhos, né? Qual é a utilidade de falar um idioma estranho que ninguém entende? Me diz. E se fala idioma estranho, se não é o demônio, quem é então? E se não é o demônio que fala linguagem para te ridicularizar, uma linguagem que ninguém entende, e que está fazendo prodígio que eu falei há 2000 anos que eles iam fazer, fazendo prodígios, enganam muitos, enganariam até os eleitos se possível fosse, eu disse. Por que não enganam os eleitos? Porque não é possível, porque os escolhidos de Deus, ele revela no interior a minha identidade. A diferença entre a pessoa saber quem sou e crer é muito grande. Que Judas acreditava. Então, tudo depende. Eu volto sempre de novo a dizer, humildemente, vai lá no teu quarto. Tem muitas pessoas em diferentes partes do mundo que estão me ouvindo, que não digo nem para vir aqui, mas aprendam lá na sua cidade, no seu quarto, lá no Canadá, até na China, no Médio Oriente, que aprendam a rezar no quarto com porta fechada. E lá estabeleces um vínculo, uma simbiose com o Altíssimo. Imagina se todo mundo viesse aqui. Entende? Nem todos podem vir, mas eu quero que aqueles que não podem vir me ver aqui, que lá na sua casa, no seu quarto, rezam, oram a oração que eu ensinei, o novo Pai Nosso, e se regozijam na intimidade com o Pai. Aprendam a orar. E como tem alguns que estão me ouvindo agora, pela primeira vez, e que eu não podem vir aqui, nem eu posso ir lá, mas como eu vivi na França durante 7 meses, que me acolheu tão amorosamente, então eu vou ensinar, se quiserem aprender a orar o novo Pai Nosso, pegam, gravam na cabeça e invocam, já que o idioma é francês. Olha como tem que ser. Ô Père, éternel et ineffable, Dieu infaillible, créateur de l'univers, sanctifié soit ton nom, soit faite ta volonté sur la terre comme au ciel. Je te rends grâce pour la nourriture qui m'en est toi. Allège-moi de ces réus et illumine-moi pour que je te serve sans équivoque, glorifiant aujourd'hui et toujours, mon Père. Então aprende a rezar. E lá, não podem vir aqui, não, problema, tem que aprender a rezar. Este colóquio, essa oração, o novo Pai Nosso, é uma senha para falar com o Pai. E se alguém não aprendeu, que invoca ele no quarto de novo, ó Pai, me ilumina, ó Père, ilumine-me. Pronto, se não puder aprender inteiro. Mas o importante é não ter que rastejar. Isso mesmo, rastejar atrás dos falsos profetas. Que eu sei que nos 7 meses que eu vivi na França, falei na televisão, até numa rádio clandestina, chamava-se Ici Maintenant rádio, em Paris. Eu sei que tem sempre alguém, as crianças que me viram na praça, lá falando na praça Jean Hachette em Beauvais, ou na praça frente da Maison de la Culture em Amiens, ou onde quer que seja, agora podem, se quiserem, começar a aprender a falar diretamente com o Pai.
E os meus filhos brasileiros que ainda não aprenderam, então ainda também vou invocar o Pai para ver como deve ser, né? O novo Pai Nosso. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emanei ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje sempre, ó Pai. Então, meus filhos, é assim, na despedida agora hoje, especialmente, que como foi a semana que passou na TV francesa, minha entrevista, vou pedir ao Pai também uma bênção para os franceses que porventura estejam me ouvindo no final da minha aparição aqui. Que eu tenho uma lembrança sublime dos franceses e que vieram aqui me entrevistaram respeitosamente, amorosamente, tá? Dando uma lição até para quem não sabe como me entrevistar. Bom, de qualquer maneira, quem depois quiser ver essa entrevista, pede a discípula, coloca disponível. Foi gravada, né? Deve ser, passam para quem pedir. Vamos lá, outra pergunta. Rui Orsini, de São Paulo. Aqueles que conseguem chegar à sua auspiciosa presença primeiro, mesmo não acreditando que és o Cristo reencarnado, são mais bem-aventurados do que os que chegam bem depois, mas acreditam e sabem que és Cristo, o Filho unigênito de Deus, em sua segunda transcendental encarnação aqui na Terra? Bem, como eu falei anteriormente, respondendo outra pergunta, como para conseguir chegar a falar comigo, tem que atravessar o trevoso túnel repleto de criaturas peçonhentas, serpentes, escorpiões, que são, metaforicamente, seres humanos. Então, se ele consegue chegar, é porque assim o poderoso Senhor lhe inspirou, lhe concedeu a graça de vir até aqui. Então, é óbvio que esses que conseguem chegar vão sentir-se mais em regozijo do que aqueles que não conseguiram chegar. Que já aconteceu casos de pessoas que vêm até aqui na minha porta, na porta da casa do meu pai, e lá em Curitiba também, quando eu estava sediado lá durante 24 anos, e na última hora alguém pegava ele e abduzia, cooptava. Tu tá louco, tu vais aí é sinal que aquele ali, se ele se deixou abduzir, cooptar, sinal que ele não merecia entrar aqui. Por isso que do lado de fora está escrito, só os filhos de Deus são bem-vindos. Está aqui escrito também, não está? Então daí, os filhos de Deus conseguem entrar. Aí uns dizem, teve uma vez um político que disse, dá quase para pegar com a mão a paz. Aí eles conseguem chegar. Agora, se não conseguem, é porque não é para ser agora. Então, quizá numa outra encarnação. Entende? Eu tive casos assim, muitos casos, que eu tive a ocasião de saber da pessoa que depois liga para a SOS, quando eu estive aí perto. Mas daí eu encontrei, olha, lá em Curitiba, só para ter uma ideia, só para explicar melhor isso aí, lá em Curitiba, nos 24 anos que eu estive sediado lá, no Alto Boqueirão, eu soube de pessoas que vieram de ônibus, pegaram o ônibus, aí perguntaram para o cobrador onde é que era a casa do Henrique Cristo, a igreja, enfim. Aí o cobrador, deixa que eu vou te mostrar. Daí quando eu passar na frente de uma igreja evangélica, farisaica, é ali. Daí o cabra entrava lá, que hora o Henrique Cristo vai aparecer? Daqui a pouco. Aí ficava lá a reunião, tudo, e o indivíduo ali, né, que era, digamos assim, que plantaram umas igrejas suplementares depois que viram que eu estava sediado lá, Assembleia do Demo, essas coisas todas. E daí então, perguntava, quando é que ele vai, daqui a pouco ele vai aparecer? Daí não demora, o pastor chegava, Jesus, não sei o que lá, Jesus, e ele não sofria a massificação, porque eles queriam que depois ele fosse massificado, e acreditava que Jesus, de repente, era o próprio pastor, sei lá. Aí depois ele não tinha mais, aí o demônio baixava nele, aí ligava para a SOST, entende?
dizendo que não podia, não conseguiu chegar lá. Então é o túnel, trevoso túnel. Eu vejo bem, no ônibus, um indivíduo pega o ônibus e o cobrador fanático, né, evangélico, em vez de dar a informação correta, deu errado. Eu sei de vários casos que aconteceram isso. Mas quando é da vontade do Pai, ninguém consegue impedir. Quando alguém vem me procurar e ele tem a ver com o Senhor, ninguém consegue roubar a alegria. Ninguém. Isso eu tenho provas de pessoas que vêm 2 vezes, ou perseverantes vêm uma vez e naquele dia não conseguiu falar comigo, volta. Tem gente que vem lá do Rio Grande do Sul e até conseguir falar. Não que eu esteja, digamos, botando obstáculo, e sim que eu tenho minha missão, tenho minhas obrigações, estou sempre regido pela lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente as desiguais na medida que se desigualam. Então, às vezes, uma pessoa que está aqui, eu tenho que dar aquela atenção para aquela pessoa, daí outro chega sem avisar, por isso que eu sempre recomendo. Quem quer visitar-me, procura assessoria da SOUST, marca, porque eu não estou como um corrimão de quartel disponível para passar a mão. E aqui não é como essas igrejas evangélicas que estão para fazer proselitismo e dominar e arranjar cliente. Eu não tenho cliente. Aí dizem, do que vives, Henrique? Porque meu Pai é o Senhor, o reino de Deus é a casa dele, os filhos dele veem quem sou, e como outrora eles se dão com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto, agora eles clicam com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto na conta pública do reino de Deus, a SOUST. Qualquer um pode. Mas eu não fico fazendo proselitismo. Esses anos todos que o meu pai mandou transferir a sede dele aqui para Brasília, ele vai para 12 anos, né? E eu não, meu pai disse que eu não posso proceder como eles, os falsos profetas. Não posso aceitar, eu não posso pedir esmola porque não sou mendigo, disse o Senhor, nem ele. Não posso fazer a chantagem do dízimo, que isso fica por conta deles, que são chantagistas. E não posso vender as coisas sagradas, sacramentos, porque eu mesmo disse há 2000 anos, dai de graça o que de graça recebeste, está em Mateus 10, versículo 8. Todo e qualquer sacramento que tem preço é falso, disse o Senhor. Pronto. Já pensou? Eu quero casar. Tá. Quanto é que custa? 1.800. A última vez que eu fiquei sabendo o preço é 1.800. Quer dizer, um casamento não que não tenha valor se o sacramento fosse verdadeiro, não que não tivesse valor, e sim que não dá como aquilatar o valor de uma bênção do Pai. Entende? Que eu dou, peço ao Pai, agora daqui a pouquinho vou pedir de novo uma bênção para ele, desta feita até para os eventuais franceses que estão me ouvindo, pedi também em francês, porque eu nunca me esqueço, quando eu fui expulso da Inglaterra, os franceses me acolheram da maneira mais carinhosa possível. Claro que sempre tem os contrários, mas eu vivi lá 7 meses, não como um turista, eu dormia nas casas deles, respondia as perguntas deles. No início, quando cheguei lá, eu só falava espanhol e português. Aí meu pai me botou a jejuar, e as primeiras palavras que eu falei em francês da parte dele foi: avec ma main, mon père guérit les malades. Mon nom c'est Henri. Henri, c'est le nom que j'ai payé avec mon sang dans la croix. Henri, c'est le nom que custou o prix do sangue. Daí eles vinham e eu pedi ao Pai a bênção para eles. Então me senti em casa. Eu dormia nas casas deles, eles pediam a bênção e me acolhiam respeitosamente. Tem depoimento, tem jornais da França lá que eles falam, que viram, que sentiram a diferença entre eu. Em muita terra onde estive sediado, a única voz contra mim foi a do Padreco, que disse:
le Christ est revenu sur la terre, se havia pareil que nous. Ou seja, que eu não podia ser aquilo que eu estava vestido assim, mas meu pai disse que eu tenho que andar como eu era, para dar chance aos seres humanos a despertar suas consciências, disse o Senhor. É isto. E agora já está. Faz mais uma pergunta. Orlando, do Rio de Janeiro. O que você estava fazendo num pé de goiaba? Segundo a pastora Damares, o Senhor apareceu a ela num pé de goiaba. Ah, minha filha. Bom, já basta dizer tudo. Pastor, né? No pé de goiaba, imagine só. Eu já vi falar sobre isso. Então agora vai virar piada isso aí, entende? Estava comendo goiaba, talvez? Né? Não, é muito hilário isso, né? Eu não duvido que ela teve uma visão. Não duvido, entende? Só que daí que eu estava comendo goiaba é outra coisa, né? Então eu não vou nada declarar, porque eu não posso, como é que eu diria assim, falar contra a pessoa. Preste bem atenção, a pessoa que está falando isso tem que decifrar o que ela é, se ela é pastora, se ela é, porque pastor, posso isso sim dizer, falar o que é pastor. O que é pastor? Há 2000 anos eu disse assim, eu sou um bom pastor. Eu disse, quem quiser pode ver na Bíblia, mas não disse que eu ia nomear pastores. Em nenhum lugar está escrito. Quem nomeou pastor foi Paulo, o primeiro falso profeta da era cristã, que se autoproclamou mentiroso, conforme está em Romanos 3, versículo 7. Então, ele que criou pastores, que disse, hajam pastores, e também mandou que a mulher deixasse o cabelo comprido, e inclusive ele, o Paulo, proibiu que a mulher falasse na igreja, que a mulher falasse na igreja. Então eu quero saber que incongruência é essa, que pode ter pastora, se ele mesmo disse, Paulo, que na igreja a mulher tem que ficar de pico calado. Pode ver lá na Bíblia, então onde está escrito? Entende? Então é um mistério isso aí, né? Então é um mistério muito grande que haja mulheres, às vezes como é o caso dessa mulher, que é uma pessoa que estudou e que se apresenta como pastor ou pastora. Eu, da minha parte, só tenho a olhar, ver. Os meus não vão na baba de ninguém. Os meus vêm a mim, me ouvem, me questionam, como todos sabem, me questionam aqui de novo, e assimilam o que eu falo. A primeira coisa que acontece quando alguém me vê a primeira vez, ela vai perguntar para o dono do cabresto se eu sou Cristo. Daí é claro que o dono do cabresto não quer perder o cabresto. Diz, não, isso é um louco. Entende? Cristo está lá no céu. Cristo jamais vai vir botar os pés aqui na terra. Paulo também falou. Então como é que fica? Se eu disse que não beberia mais do fruto da videira, disse aos discípulos na última ceia, a não ser convosco novamente no reino de meu Pai. Aqui no reino de meu Pai, obviamente, eu cumpro essa parte. Então, se dizem que eu nunca mais ia voltar aqui na terra, quem iria beber o fruto da videira no reino do Pai? Hay que se meditar. E diz que voltaria, ainda até está escrito que eu viria com um nome novo. Em Apocalipse 3, versículo 12. Que cada um pense, medite. Outra coisa, quero deixar bem claro, que eu estou falando aqui, mas não para convencer ninguém, nem tampouco para converter ninguém. Porque eu tenho consciência que os filhos de Deus me olham, me veem, e lá no interior deles, eles me assimilam. E de novo eu disse, não atireis aos porcos as vossas pérolas, e não deis aos cães o que é santo. Então, o que quer dizer isso? A fim de que não suceda que eles, calcando-as com os pés, se voltem contra vós. Você tenta convencer alguém sobre mim, tenta dividir com ele as pérolas que recebeis do Pai, ele se revolta, te chama de louco. Mesmo assim, ainda sob essa pressão, sob essa desconfiança, esse ódio que o demônio, o servo dele, tem em mim,
eu ainda assim, consciente de que os filhos de Deus me olharão, me ouvirão, compreendem que meu Pai me reenviou, que eu sou o Verbo de Deus, e exorto-vos uma vez mais. Mesmo assim, ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com o vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos arrependeis se não vos recebem. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e estiverdes tomando sobre vós um encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada. Todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora, aqueles que estão chegando agora, que ainda não me viram falar, sou obediente ao meu Pai, forçado a reiterar de novo que na luz de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Lei esta, reitero uma vez mais, que já expus sucintamente quando proferi a parábola dos talentos há milênios, até hoje não compreendida. Agora, os meus filhos da Confraria dos Beneméritos já sabem como proceder na hora da bênção. E os que estão chegando agora podem colocar as mãos assim, abram os olhos, e eu vou pedir ao Pai a bênção. Primeiro, conforme prometi, pedirei a bênção para os filhos franceses. Depois, por último, para os que falam a minha língua nativa, o neo-aramaico. Ô Père éternel et ineffable, Dieu infaillible, créateur de l'univers, des culminances de ton royaume, du trône de ton pouvoir, auquel tes yeux puissants voient toutes, bénis tes fils, avec santé, lumière et justice, pour que tu, c'est toutes les gloires, aujourd'hui et toujours, mon Père. Que la paix soit avec tous mes enfants. Ô Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis
tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Até sábado, até sempre. Pessoal, este programa estará disponível no nosso canal no YouTube henricristo.tv. Inscrevam-se lá. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível o livro Despertador Explosivo, volume 1, graciosamente, repleto de fotos, e volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá. Uma excelente semana a todos e até sábado. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.